Olá, sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos fazer uma revisão de polígonos, depois acrescentar, tá? Duas figuras importantes, dois polígonos importantes, triângulos e quadriláteros, ok? Então vamos lá. Primeiro uma pequena revisão, tá bom? Do que nós vimos na aula anterior. Então vamos começar a nossa aula observando aqui, meus filhos, alguns polígonos que vocês já conhecem. Nós classificamos polígonos, tá? E vimos algumas características desse polígono, tá bom? Elementos dos polígonos e assim por diante. Então vamos fazer uma pequena revisão e depois acrescentar triângulos e quadriláteros, ok? Bem, vamos lá. Fazendo a nossa pequena revisão. Tá, essas formas geométricas, olha só. Algumas dessas formas geométricas são polígonos, outras não. Onde você observar círculo, não. Não pode ser. Onde tem curva, não. Por quê? O polígono é uma figura fechada, formada por segmentos. Tá aí, gente, olha só. As formas geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam, são chamadas de polígonos, tá ok? Não podem se cruzar. Bem, à esquerda de vocês não são polígonos. Por quê? Tem curvas. Se tem curva, não é polígono. O da direita, todos são polígonos. Todos, tá ok? Eu tenho aqui quadriláteros, tá? Eu tenho quadriláteros, eu tenho triângulos, eu tenho aqui pentágono e tenho essa figura de azul, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, é o octógono, tá ok? Então, o da direita são polígonos e o da esquerda não. Esquerda não é porque tem curva. Da direita sim, porque são formados por quem? Por segmentos de reta, ou seja, é uma figura fechada formada por segmentos. Bem, nós já vimos isso na aula passada, tá? Você já conhece alguns elementos de um polígono. Então vamos lá, vamos relembrar. Cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa um de seus lados. Nós já sabemos. Ou seja, você vai perceber esse contorno. O contorno são os lados do polígono, tá bom? Então vamos ver esses elementos. Olha só, o encontro de dois segmentos é vértice. Então eu tenho aí vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. A, B, C e D. É um quadrilátero, tá ok? Os lados são os segmentos. Eu tenho o segmento AB, segmento BC, segmento CD e o segmento DA. Já falei dos vértices A, B, C, D. Eu tenho também ângulos internos. Quem são os ângulos internos? Vértice A, ângulo A. Vértice B, ângulo B. O vértice C tem um ângulo C. É o cantinho, né, gente? Vértice D, você tem um ângulo D. Não é isso? Ok? Estudamos na aula anterior. E também temos o ângulo externo. Bem, você já sabe que o ângulo externo é formado por um prolongamento e um segmento, tá ok? Olha só, eu tenho três ângulos externos, três, tá? Tem segmento e um prolongamento. Segmento e um prolongamento que está com a linha tracejada. Tenho um segmento e uma linha tracejada, ok? Em um polígono também podemos destacar os ângulos externos, que são obtidos prolongando os lados desse polígono. A quantidade de ângulos externos é igual à dos ângulos internos. Claro, se o polígono tem 4 ângulos internos, ele terá 4 ângulos externos. Se o polígono tem 3 ângulos internos, ele terá 3 ângulos externos. E aí, gente, tudo bem? Acho que sim, né? Tranquilo. Bem, nós já classificamos na aula passada. Você tem, tá, o slide com a classificação
com a classificação de polígonos, tá? 3 lados, ó, triângulos. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, tá? Internos e externos. Quadrilátero, 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Pentágono, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e externos também. Hexágono, 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos internos e também 6 externos. Heptágono, o heptágono tem 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos internos e 7 ângulos externos. O octógono possui 8 lados, 8 vértices, 8 lados, 8 ângulos internos e 8 ângulos externos. Eneágono, 9 lados, 9 vértices, 9 ângulos internos e também 9 externos. Decágono, 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos e também 10 ângulos externos. Existem outros, não são só esses. Nós já fizemos a nossa revisão, ou já estudamos classificação de polígonos, né? 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 20 lados, decágono. E eu também escrevi até 100, ok? Ok, meus filhos? Essa classificação nós vimos na aula anterior. Vamos dar continuidade, vamos caminhar. Estamos fazendo revisão de polígonos, tá ok? Existem polígonos convexos e não convexos. Você lembra como é que você vai identificar o convexo de um não convexo? Fácil demais. Olha só, gente, o convexo, observe aqui na parte de baixo, o convexo, tá? Você traçou um segmento dentro do triângulo e traçou um segmento dentro do hexágono. Significa dizer que todos os pontos desses segmentos estão dentro das figuras, dentro. Logo, o polígono é convexo, tá? E no não convexo, quando você traçar o segmento, uma parte do segmento fica fora. Olha só, gente, nessa estrela, tracei um segmento, uma parte ficou fora do segmento. Se uma parte ficou fora da figura, fora do polígono, é não convexo. Ao lado, à direita, olha só essa figura, gente, tá? Tracei a figura, tá? Que tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Pentágono não convexo, tá ok? Tracei o segmento, uma parte ficou fora, não convexo. Olha para a esquerda de vocês, à esquerda, tá? Os dois polígonos da esquerda, convexos, porque traçamos um segmento e todos os pontos desse segmento estão dentro do polígono. À direita, não convexo, porque vocês traçaram segmentos e uma parte destes segmentos ficaram fora das figuras. Ok, meus filhos? Tudo bem? Bem, fácil. Polígonos regulares. Esses polígonos, meus filhos, eles têm lados iguais e ângulos internos iguais, tá? Eu dei um exemplo para você. Olha, o triângulo aqui. Esse triângulo tem lados iguais. E cada ângulo interno, 60 graus. Eu ainda não queria falar dos ângulos internos, ainda não vou. Só do triângulo. Cada ângulo interno medindo 60 graus. Só o triângulo, tá? Então, quando é que você tem um polígono regular? Lados iguais e ângulos internos iguais. Então, esse triângulo, ele é regular porque os lados são iguais e os ângulos internos são iguais, tá? Esse pentágono, o pentágono, ele tem lados iguais, esse pentágono, e ângulos internos iguais, tá? É chamado de pentágono regular. Triângulo regular, pentágono regular. E o hexágono também regular. Por que hexágono regular? Porque os lados são iguais e também os ângulos internos são iguais. Ok, meus filhos? Tudo bem? Beleza? Estamos fazendo uma revisão de polígonos. Agora, assunto novo. Vamos trabalhar com triângulos e quadriláteros. Triângulos e
quadriláteros, ok? Bem, se você observou nessa, nessas situações do dia a dia, tá? Tem uma obra de arte, tá ok? Tem algumas situações que vocês devem ter observado aí, figuras que vocês conhecem, tá? Triângulos, outras são quadriláteros, tá ok? E vocês devem estar visualizando essas situações. Nós vamos trabalhar com essas duas figuras especificamente, tá? Existem algumas situações e algumas propriedades que vocês precisam estudar, ok? Gente, primeiro nós vamos trabalhar, vou voltar o slide, desculpa. Primeiro nós vamos trabalhar triângulos e depois quadriláteros. Olha só, gente, nesse triângulo você tem também elementos, tá? Porque é um polígono, então eu tenho 3 lados, eu tenho 3 ângulos internos, tá? E eu tenho 3 vértices. Quem são os lados? AB, BC e CA. Os vértices A, B e C. Ângulos internos, vértice A, ângulo A. O vértice B, ângulo B. O vértice C, ângulo C. Bem, nós podemos classificar um triângulo de duas maneiras. Primeiro, vamos classificar um triângulo quanto a medidas dos lados, tá? Ok? Quanto as medidas dos lados. Primeiro triângulo, equilátero. Bem, no triângulo equilátero, significa dizer que os 3 lados são iguais, tá ok? Os 3 lados são iguais. Olha só, eu estou dizendo que a medida A é igual à medida B, que é igual à medida C. Ou seja, se eu tenho 3 medidas iguais, esse triângulo será o quê? Equilátero. Beleza, meus filhos? Equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Eu tenho 2 lados com medidas iguais. 2 lados com medidas iguais. Olha aí, gente, eu estou dizendo que o A é igual a B. Se o A é igual a B, são 2 medidas iguais e uma diferente. Então, eu tenho 2 iguais e uma diferente, que é o C. Esse triângulo é chamado de isósceles. Então, no triângulo isósceles, 2 medidas iguais e uma diferente. Tá ok? E o triângulo escaleno? No triângulo escaleno, as 3 medidas são diferentes. Diferentes. Ou seja, a medida A é diferente da medida B, que é diferente da medida C. Fique calmo que na semana que vem nós faremos exercício, tá ok? Com relação a essa figura, triângulo, tá ok? Então fique calmo que eu vou colocar valores numéricos, tá ok? Então, quantas medidas dos lados? 3 lados iguais, 3 iguais, equilátero. 2 medidas iguais, triângulo isósceles. E 3 medidas diferentes, triângulo escaleno. Ficou claro, gente? Eu acho que sim, tá ok? Vocês já sinalizaram para mim, em sala de aula, que vocês já tinham estudado classificação de triângulos. Lá no primeiro bimestre, vocês falaram para mim que estudaram no 5º ano. Então, nós só estamos reforçando. Vamos dar continuidade. Ainda a classificação. Agora, quanto à medida dos ângulos internos. Então, eu classifiquei quanto à medida dos lados e agora eu vou classificar quanto à medida dos ângulos. Presta atenção aí, 6º ano. Eu preciso olhar para os ângulos internos. Ângulos internos. Então, vamos lá. Triângulo retângulo, fácil. Esse você já conhece. Possui um ângulo reto. Possui um ângulo de 90 graus. Olha aí. Possui um ângulo de 90 graus. Possui um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo. Tá ok? Essa classificação é quanto aos ângulos. Beleza? Triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele que possui 3 ângulos internos agudos. Ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus. Tá? Triângulo acutângulo possui
três ângulos internos menores que 90 graus. Observe aí no triângulo acutângulo. Esses três ângulos, eles medem valores menores que 90 graus. Tá ok? Os três ângulos internos são menores que 90 graus, são agudos. E o triângulo obtusângulo. Esse triângulo possui um ângulo obtuso. Um só, um ângulo obtuso. Eu não possuo dois ângulos obtusos, somente um. Ou seja, esse ângulo obtuso ele é maior que 90 e menor que 180. Olhe para a figura. Esse ângulo aí é obtuso. Ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus. Logo, esse triângulo é obtusângulo. Recapitulando, quanto aos ângulos. Triângulo retângulo, olha aí no slide, possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Triângulo acutângulo possui três ângulos menores que 90 graus. Três ângulos agudos. E o obtusângulo, o triângulo obtusângulo, possui um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Ok, meus filhos? Beleza? Vamos caminhar. Agora, uma figura que possui quatro lados, quadriláteros. Olha só, gente, essa perspectiva, tá? Uma vista superior. Se você observou, existem vários quadriláteros. Eu tenho retângulo, eu tenho aí quadrado, eu tenho, sabe o que, gente? Trapézio, tá ok? Então, são quadriláteros que vocês conhecem. Eu tenho um chamado paralelogramo, tá ok? Vamos aos elementos de um quadrilátero, tá ok? O quadrilátero possui quatro lados. Quem são os lados? AB, BC, CD, DA, ok? Quatro vértices. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Quatro ângulos internos. A, B, C, D com acento circunflexo. Vértice A, ângulo A, vértice B, ângulo B, vértice C, cantinho C, vértice D, um cantinho interno D. Ainda tenho duas diagonais que nós vimos na aula anterior, tá? BD é diagonal, AC também é diagonal. Bem, vamos classificar quadriláteros, tá? Então eu tenho dois tipos de quadriláteros, um chamado de paralelogramo, e outro trapézio. Bem, vamos lá, vamos analisar aqui algumas propriedades do paralelogramo, que está à esquerda de vocês. Bem, quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos. Observe, olha só, gente, AD é paralelo a BC e AB é paralelo a CD. Tá ok? Então, aqui você tem lados paralelos e aqui você tem lados paralelos. Então, eu tenho AB paralelo a CD, BC paralelo a CD. Logo, essa figura é um paralelogramo. Paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos entre si. E também no paralelogramo, os ângulos opostos, eles possuem a mesma medida. Ângulos opostos no paralelogramo possuem as mesmas medidas. Ó, A e B não são ângulos opostos. O ângulo A e o ângulo B. Por quê? Porque eles são consecutivos. Quem são opostos? A e C. O ângulo A é oposto ao ângulo C. As medidas são iguais no paralelogramo. B e D. Ângulo B e ângulo D, tá ok? São ângulos opostos. Também possuem as mesmas medidas. Logo, são essas as características do paralelogramo. Lados opostos paralelos entre si e ângulos opostos possuem medidas iguais. E o trapézio, hein, gente? Só possui dois lados paralelos entre si. Somente dois, tá? Observe aí. AB, o segmento AB e CD são paralelos entre si, ó. Essas duas bases, tá ok? As duas bases, maior e menor, são paralelas entre si. Bem, e eu tenho aqui duas transversais, tá ok?
o AD é transversal, BC é transversal, que não são paralelas entre si, não são. Então, o trapézio só possui apenas dois lados paralelos entre si. Há uma diferença entre paralelogramo e trapézio. Ok, meus filhos? Vamos dar continuidade. Nós vamos classificar os paralelogramos. Por incrível que pareça, nós temos três tipos de paralelogramos. Três: o retângulo, o losango e o quadrado. Todos são paralelogramos. Por quê? Lados opostos, paralelos entre si. Lados opostos, paralelos entre si. Como os lados opostos são paralelos entre si, são paralelogramos. Então, retângulo é paralelogramo, losango é paralelogramo e o quadrado, idem, paralelogramo. Vamos analisar aqui o retângulo. Quadrilátero que possui os quatro ângulos internos retos. Então, no retângulo, que é um paralelogramo, a característica principal é quatro ângulos de 90 graus. Quatro ângulos retos. Essa é a principal propriedade do retângulo. Possui quatro ângulos de 90 graus. Quatro ângulos retos. E o losango? É um quadrilátero, é um paralelogramo que possui quatro lados iguais. Quatro lados com medidas iguais. Então, eu tenho FG, FG é o segmento, é um lado. Lado FG tem a mesma medida do lado GH, a mesma medida do lado HE e a mesma medida EF. FG, GH, HE, EF possuem medidas iguais. Então, qual é a principal característica do losango? Quatro lados iguais. E a do retângulo? Retângulo, quatro ângulos de 90 graus. E o quadrado? Possui as duas características. Quatro ângulos de 90 graus e quatro lados iguais. Tá ok? Então, o quadrado possui lados iguais e ângulos internos iguais. Tá ok, meus filhos? Ok? Então, nós temos aqui três paralelogramos. Classificação 2 paralelogramos. Retângulo, quatro ângulos internos iguais. Losango, quatro lados de medidas iguais. E o quadrado possui quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Tá ok? Os ângulos internos são ângulos retos. E aí, filhos, beleza? Legal, né? Ok? De novidade, de novo, estudamos triângulos e quadriláteros. Bem, findamos a nossa aula. Você vai trabalhar, tá, no livro didático, página 41 até 53. A próxima aula, a continuação de triângulos e quadriláteros, tá ok? Vamos ver alguns exercícios, tá bom, meus filhos? Até a próxima aula. Bye, bye, meus filhos. Tchau, até a próxima aula. Beijo no coração.